Seja bem-vindo ao programa Podercast. Esse programa tem impactado muitas vidas. Se você é novo no canal e não me conhece, eu sou o pastor Ariston Júnior. Deus tem operado através desse programa e hoje nós estamos com um convidado especial. Acabou de chegar do Rio de Janeiro para estar ministrando aqui em São Paulo. Pastor Danilo, seja bem-vindo ao nosso programa. Amém, querido. Graça e paz. Prazer estar aqui. Obrigado, já agradeço, já saiu, praticamente chegou, já veio direto aqui para o estúdio, nós estávamos conversando, foi uma bênção. Pastor Danilo, você nasceu num lar cristão, num lar evangélico, como foi o começo da sua fé? Devo ser a quarta geração, né, de cristãos. Não conheci meu bisavô, mas eu sei que ele era cristão. Meu avô sempre foi da Assembleia de Deus, minha avó era da Deus e Amor. Minha mãe também da Assembleia de Deus, eu fui criado ali dentro da Assembleia de Deus. Aí com 11 anos fui fazer aquele turismo lá no mundão e aos 18 foi que eu voltei para a presença de Deus. Sim, mas foi um turismo assim, não entrou com bebida, droga, né? Sim, foi um turismo... Pesado. Não tão pesado, porque a minha infância ali na igreja, de certa forma, eu não conseguia ser como os meus amigos. Então, eu bebia, eu fumava, eu tinha as namoradas, mas sempre tinha coisa que eu havia ali, essa linha eu não posso ultrapassar. Sempre tinha ali um temor. Todas as noites eu ficava com medo de Jesus voltar, me arrependia, voltava para Jesus sempre que eu ia dormir. No outro dia eu acordava desviado de novo. Mas quando eu fiz 18 anos, eu tive uma experiência de conversão muito profunda que realmente o mundo não era mais meu lugar. Não faz sentido. E como foi chamado para o ministério, pastor? Então, na verdade, eu costumo dizer que a minha conversão, ela foi o meu chamado para o ministério. Porque o que acontece? Eu sempre gostei de cantar e de compor. Eu queria ser pagodeiro quando eu era adolescente. Então eu compunha ali os meus pagodes e levava para um amigo meu, tecladista, para ele dar ali a melodia dos pagodes. Eu tive uma infância muito sofrida, né? Tanto em termos financeiros como traumas familiares. A minha mãe casou com um homem que a gente teve problemas, eu fui expulso de casa aos 11 anos, eu sofri abusos sexuais, não do meu padrasto, mas de outras pessoas na minha infância. Então a minha adolescência foi assim, uma pessoa destruída tentando se encontrar em alguma coisa. E eu achei que eu estava me encontrando ali nas amizades, no pagode. E foi quando eu recebi um convite para poder fazer uma espécie de audição. Tinha um grupo lá onde eu morava, lá em São Gonçalo, que eles já tocavam na noite. Mas eles não tinham uma voz de vocalista, né? Eles mesmos tocavam, eles mesmos cantavam, todos. E esse meu amigo Cristiano, que era quem tocava para mim, ele fez essa ponte com esses rapazes, falou, tem um rapaz aqui que tem uma voz boa, ele compõe, ele canta, e quero apresentar ele para vocês, de repente vocês gostam, ele se torna aí o vocalista. Eu acredito que talvez fosse dar certo, porque foi justamente o momento que Jesus me alcançou. Talvez se eu não tivesse me convertido naquele momento, hoje eu estaria aí. Sendo pagodeiro. Sendo um pagodeiro. O que aconteceu? Quando eu me converti, em nenhum momento eu pensei, eu quero aceitar Jesus para não ir para o inferno. Ou eu quero aceitar Jesus. A única coisa que tinha na minha cabeça era, eu sei que Jesus tem um plano para a minha vida, um propósito para a minha vida, e que com certeza eu estou fora dele. E eu preciso encontrar esse propósito. Então eu fui para Jesus não necessariamente pela salvação ou por qualquer outra coisa que ele tivesse para me oferecer, mas eu fui me oferecer para aquilo que ele tivesse para a minha vida, porque a vida que eu estava vivendo já tinha perdido sentido. Como que foi essa experiência? Eu estava lá com meu amigo, a gente numa mesa, bebendo, fumando, esperando ali dar o horário que eu iria me apresentar para aquele grupo para saber se eu ia cantar com eles ou não. Faltava ali 1 hora, 2 horas, eu fui mais cedo para ficar lá com ele. No meio daquela conversa, esse meu amigo, que não tinha nada
Ele não foi criado na igreja, nem nada. Ele era mais ímpio do que eu. Fazia umas coisas erradas, era um roqueiro maluco. Não consigo nem entender como que ele suportava os meus pagodes, né? Sendo roqueiro. Mas, do nada, ele vira para mim e começa a perguntar: Danilo, você foi criado na igreja, né? Eu falei: fui. E ele falou assim: você nunca pensou em cantar na igreja? Eu falei: pensei. Ele: e por que você resolveu? Ah, não sei. Aí ele: canta um hino aí. Assim, do nada. E aí eu não consegui lembrar de um hino nenhum. Só o hino, que era o hino que a minha avó gostava e que ela pediu para tocar no enterro dela. Que era o hino Rude Cruz, da harpa cristã. Muito bonito. E eu sempre gostei do estilo soul, né? Black music, fazer melismas, essas coisas. E aí eu cantei no meu estilo, cantei ali, eu e ele. Aí eu comecei a cantar. Rude cruz se erigiu, dela um dia fugiu. Aí cantei o hino todo. Quando terminei de cantar, ele estava chorando. Estava chorando, aí ele falou: como é que eu vou ali no banheiro? Quando ele foi no banheiro, que eu fiquei sozinho naquela sala, e que eu olhei para o ambiente, e que eu pensei no encontro que ia ter depois do pagode, era como acordar de um sonho. Parece que eu tinha acordado ali. Eu falei: o que eu tô fazendo aqui? Quando ele voltou, eu falei assim: olha, cancela aí o encontro com o pessoal, porque eu não vou mais não. Ele: como assim? Eu falei: tô indo para a igreja agora. Aí ele: sério? Eu falei: sério. Tá bom, então vai. Depois você volta para me buscar. E saí dali, tinha um barbeiro que ele cortava sempre o meu cabelo e me evangelizava. Eu fui direto para a barbearia dele. Fiquei lá um tempão, e ele me vendo sentado ali. Até que chegou uma hora que ele falou assim: Danilo, você está aqui porque você quer aceitar Jesus, voltar para Jesus, né? Eu falei: é. Aí ele fechou a barbearia, chamou um vizinho, os dois oraram por mim. Aquele vizinho ali era um profeta de Deus, falou muitas coisas sobre a minha vida, sobre o meu chamado, e naquele dia eu aceitei a Cristo e aceitei o chamado que Cristo tinha para a minha vida. E eu cheguei em casa dizendo: amanhã, se Jesus me mandar sair daqui para qualquer lugar do mundo, eu vou. Então, basicamente, a minha conversão foi o meu chamado para o ministério. Chamado. É forte essa experiência, hein? Acho que o hino despertou, né? Foi. O hino despertou. É um hino evangelístico, né? Fala da crucificação, fala de eu levar a minha cruz. É verdade. Então, você que vai, ó, o pastor Danilo vai ter muitas chaves que ele vai estar liberando aqui. Algo que ele fala muito no seu canal, nós vamos estar falando também. Então, vai sempre dando o like. Ajuda o like, ajuda o canal a alcançar maior número de pessoas. E eu creio que esse programa vai abençoar muitas vidas. E como foi... Você foi para o ministério, nós estávamos conversando, que primeiro foi o louvor, né? Ou foi a pregação, foi o louvor? Então, na igreja, quando tu estava na igreja, o que mais foi tocado no começo? Nessa época que eu me converti, eu tomava conta da minha avó. Minha avó e o meu avô, eles tinham tido derrame, eles não se locomoviam, eu ficava ali quase que o dia todo, na sala ali, vendo televisão e vigiando os meus avós. Horas e horas na frente da televisão. Quando eu me converti, eu troquei a televisão pela Bíblia. E eu ficava horas e horas lendo a Bíblia. Então, pouquíssimo tempo eu li o Novo Testamento, rabisquei a Bíblia toda, e eu já tive uma paixão pela palavra. E era como uma mina de ouro ler a Bíblia. E aí esse meu amigo barbeiro me levou para a igreja dele, que era uma igreja tradicional. Eu não me identifiquei lá. O engraçado é que esse amigo ele congregava lá, mas vivia no meio pentecostal. Aí ele falou: já sei, vai ter um lugar que você vai se encaixar melhor. Aí me levou para uma igreja do manto, do fogo. Do reteté. Sabe? Mas eu me senti bem ali, os irmãos maravilhosos, e, sabe? E aí eu fiquei vendo todo mundo falar de experiência, que eu vi anjo, que eu vi aquilo, que Deus falou e que eu senti. E eu comecei a desejar aquelas coisas. E já também comecei a receber oportunidade para cantar. Então a primeira coisa que eu fiz na igreja foi cantar. Porque mesmo eu, no mundo, eu gostava de cantar hino. Pegava playback
Porque sempre que eu estava na casa de algum parente, esse parente era cristão, então tinha ali playbacks de hinos. Eu gostava do Sérgio Lopes, do Kleber Lucas. Então eu estava sempre gostei de cantar hino, mesmo antes. Então eu sabia já alguns hinos. E a primeira vez que eu cantei na igreja foi muito difícil. Fechei o olho, tremia, quase vontade de ir no banheiro. Eu era muito tímido. A humilhação, tudo que eu passei na minha infância me tornou uma pessoa muito tímida, muito retraída. Eu não sei como que eu queria ser pagodeiro, mas eu queria. Então a minha primeira experiência foi cantando. Aí eu cantei a primeira vez, aí já tinha alguém ali no culto que já me convidou para outra igreja e eu comecei a cantar ali, nas igrejas ali daquele bairro onde eu me converti, que foi lá em São Gonçalo. Ah, que benção. E hoje no seu canal é mais palavra do que canto. É mais ensino. Tem música, de vez em quando eu pego o violão, faço uma adoração. Eu vi um vídeo que você fez, ó, Deus me pegou aqui. Mas nesse momento do meu ministério, eu estou mais centrado no ensino do que Teve uma época que eu estive mais focado na música. Hoje eu estou mais focado no ensino. É uma mudança de estação, né? Eu creio que é o próprio Espírito Santo que queira que eu esteja mais focado na área do ensino. Pode ser que amanhã ou depois ele comece a falar comigo sobre gravar clipes, CDs, mas agora realmente eu me sinto comissionado por Deus a trazer ensino para o corpo de Cristo. Isso. Pastor Danilo, lá no seu canal, e muita gente conhece por causa da oração em línguas. Quando foi que você descobriu isso, que ajudou o ministério? Quem trouxe a revelação? Foi um vídeo? Então, foi o pastor Dave, que é mais conhecido? Não, essa parte aqui eu acredito que é a parte que mais vai abençoar algumas pessoas que estão assistindo a gente agora. Por quê? Naquela igreja pentecostal que eu estava ali, eu enfrentei um dilema. Porque todo mundo sentia um monte de coisa, todo mundo via, todo mundo ouvia, e eu não tinha experiência nenhuma. Você não sentia nada? Não sentia nada, não via nada. E as pessoas falaram, você tem que ser batizado com o Espírito Santo. Você precisa buscar o batismo com o Espírito Santo. Então eu comecei, eu me trancava em casa. Eu chorava, clamava, eu jejuava, eu ia para o monte com os irmãos e nada. Teve momentos de eu estar na igreja e até sentir alguma coisa ali, mas na minha cabeça, quando eu fosse batizado com o Espírito Santo, eu ia ficar possesso do Espírito Santo. O Espírito Santo ia me tomar e a minha boca ia mexer, e ia ser algo incontrolável. Então eu estava esperando o Espírito Santo me tomar e tomar minha boca e me usar. Lá eles tinham essa impressão, Deus me usou em línguas. Então eu estava esperando Deus me usar em línguas, me tomar e eu falar em línguas sem ter escolha. Só que isso não acontecia. E eu tinha um tio meu que ele estudou no Rema. Ele fez o Rema, né? Para quem conhece o Rema, que divulga os ensinos do Kenneth Hagin, tem os livros. Mas quando eu estava no mundo, eu não tinha muito, não sabia desse outro lado da vida do meu tio, que ele era um ministro, que ele pregava, que ele era usado por Deus. Eu sabia que ele tinha muitos livros na casa dele, mas quando ele soube da minha conversão, teve um dia que eu fui visitar ele, e numa conversa com ele, eu falei que eu queria ser batizado com o Espírito Santo. Ele me deu um livro do pastor Kenneth Hagin, O Espírito Santo e os Seus Dons. Muito bom. Aí eu voltei para São Gonçalo com aquele livro, ele voltou comigo no dia, e foi comigo na igreja que eu frequentava. Quando ele chegou lá, no final da reunião, a irmã que estava ali presidindo aquela reunião falou assim, alguém aqui tem algo de Deus para entregar para a igreja? Esse meu tio levantou e começou a se mover extraordinariamente nos dons. Eu falei, meu Deus, porque era o meu tio, era alguém que brincava, ria, eu considerava ele uma pessoa carnal, inclusive. Mas eu vi ele ali fluindo e caía um daqui, o outro era curado dali, e entregava uma revelação para o outro. Eu falei, meu Deus. Quando chegou no final do culto, eu falei assim, o que eu preciso para Deus me usar desse jeito? Ele falou, então, você vai ler esse livro e você vai aprender a receber o batismo com o Espírito Santo. Quando você receber, que você falar em línguas, você vai ter que orar em línguas
todo dia, passar tempo orando em outras línguas. E isso vai trazer o poder de Deus na sua vida. Pois bem, naquela mesma noite, eu não fui dormir, eu fui pegar o livro. Então, pelo que eu me lembro, posso estar enganado, né? Já fazem 16 anos, mas eu acho que eu li o livro inteiro naquela noite. Não é um livro muito grosso, né? Ele é fino. Umas 200. Não, ele é grande assim, mas ele é um pouquinho fino. Se não foi na mesma noite, com certeza foi no máximo em 2 dias que eu li aquele livro. Ali naquele livro eu aprendi que você não precisa estar em êxtase para falar em línguas, não desprezando que algumas pessoas vão receber experiências extraordinárias e vão falar em línguas nesse momento, mas não é obrigatório. E que você tinha o controle, que o Espírito Santo não toma você, é você que fala. Ele concede as línguas, mas é você que fala. Aprendi isso naquele livro. E aprendi sobre a oração da fé. Eu aprendi que qualquer promessa que esteja na Bíblia, que Jesus tenha conquistado para você, você não precisa esperar. Você pode tomar posse pela fé. E naquele livro eu aprendi sobre a oração da fé, que está lá em Marcos capítulo 11, verso 24. Tudo que você pedir orando, creia que já recebeu. Qual era o meu problema? Eu pedia, mas nunca cria que já tinha recebido. Eu sempre cria que iria receber no futuro. Então eu não recebia mesmo, porque Jesus não disse que aquele que crê que vai receber, vai receber. Ele disse aquele que crê que já recebeu é que vai receber. Ao que tem, lhe será dado. Então eu preciso primeiro tomar posse pela fé para que depois eu tenha realmente aquilo manifesto na minha vida. Quando eu entendi esses princípios, eu não pensei 2 vezes. Eu fui para a varanda ali da minha casa, que era a casa ali dos meus avós, olhei para o céu, fiz uma oração rápida, simples. Eu disse, Senhor, Jesus chamou o batismo com o Espírito Santo de promessa do Pai, Pedro chamou de promessa do Espírito, e Paulo disse que todas quantas promessas foram feitas por Deus têm o sim e o amém. Então eu estou aqui pela última vez, eu vou pedir pela última vez, e eu te peço, me batiza com o Espírito Santo e me concede falar em outras línguas. E eu creio que estou recebendo agora, muito obrigado, eu já estou sendo batizado com o Espírito Santo, e já estou pronto para falar em línguas. Terminei a oração, não esperei vir nada na mente, não esperei sentir nada. Eu abri a minha boca, como Pedro ali saindo do barco e pisando na água, eu abri a boca e acreditando que quando eu falasse qualquer coisa, as línguas estariam ali. E eu lembro que eu falei uma palavrinha só, né? Xarabacandarai. E não senti nada. E eu fiquei a semana inteira. Eu ia trabalhar falando aquilo ali, xarabacandarai, xarabacandarai, xarabacandarai. Sem sentir nada. Sem sentir nada. E voltava e falava e falava. E claro, desde a primeira vez que eu falei, veio aquela coisa na mente. Você está inventando. Você está imitando alguém. Você está falando na carne, ó, cuidado. Na época eu namorava uma moça, ela falava, você está imitando, hein? Cuidado. E aí o que aconteceu? Depois de uma semana, mais ou menos, teve um momento que eu estava com alguns irmãos em cima do monte orando e eu senti a unção do Espírito. E eu sempre falo que foi ali que eu falei em línguas, mas outro dia minha memória clareou um pouco mais e eu lembrei que eu não falei em línguas exatamente no momento que eu estava no monte. Aquela unção que eu senti ali, ela me acompanhou até em casa. Eu fui em casa, uma coisa assim, explodindo, e eu ficava andando pela casa, e aí eu soltei aquela rajada. E eu falei em línguas sentindo a unção. Claro que foi muito mais gostoso do que... sem sentir nada. Do que sem sentir nada. Mas eu falei as mesmas coisas. Eu falei a mesma palavra que eu estava falando antes, não falei outra palavra. Não mudou nada. Ou seja, sentindo ou não sentindo, eu já estava falando em línguas. O que eu tive foi uma experiência ali com a unção, com o poder de Deus, mas realmente eu recebi quando? Quando eu criei que recebi. Hein, pastor, pegando esse gancho, encontro muitos irmãos, principalmente quem foi criado no meio pentecostal. Eu encontrei uma vez um irmão que acredita, é o gancho que ele falou, ele recebeu porque teve fé. Ele
é pregado assim, só recebe quem for santo, perfeito. E aí ele tava falando lá na casa dele, eu acho que tem alguma coisa errada, assim, tipo, tentando achar aonde tá o erro, porque ele já tinha 20 anos. Meu Deus. E você encontra muita gente que tem 10, 15 anos, no caso desse irmão, 20 anos, buscando o batismo do Espírito Santo, oração em línguas, que ele queria orar em línguas, e não recebia, e as pessoas falavam, se você não recebeu é porque tem algo errado na sua vida, porque é só quem é santo. E aí fica nesse tormento. Não sei se você já pegou casos assim, se sabe. É a grande maioria, na verdade. E qual é o ensinamento que traz disso? O pastor trouxe o testemunho que ele recebeu quando ele creu. Ele estava pedindo, buscando, mas quando ele falou, não, eu recebeu. Vamos lá. Por que as pessoas acham que elas não estão prontas para ser batizadas com o Espírito Santo? A maioria pensa que ser batizado com o Espírito Santo é a mesma coisa que recebeu a pessoa do Espírito Santo. Aí eles dizem assim, Deus não habita em templo sujo. Já ouviu essa expressão? Já. Ué, se eu estou sujo ainda, se eu fumo ainda, se eu falo mentira ainda, se eu xingo ainda, como é que o Espírito Santo vai habitar em mim? Como é que a boca que ainda fala palavrão vai falar língua do céu? Como é que a boca que ainda fuma vai profetizar? Não pode. Só que presta atenção. Lá em Efésios capítulo 1, verso 3, diz que desde o dia em que você ouviu o evangelho e nele creu, você foi selado com o Espírito Santo. O Espírito Santo não vem habitar em você quando você é batizado com o Espírito Santo. O Espírito Santo vem habitar em você quando você recebe a Cristo. O batismo com o Espírito Santo é uma segunda experiência. Tanto que você vê ali na Bíblia, assim que Jesus ressuscita, lá em João capítulo 20, verso 22, a Bíblia diz que Jesus sopra sobre eles e diz, recebei o Espírito Santo. Logo após a ressurreição, muito antes, 50 dias antes, praticamente, do dia de Pentecostes. Mas 40 dias depois, antes de Jesus ascender aos céus, ele diz, agora vocês vão ficar em Jerusalém, porque vocês vão ser batizados com o Espírito Santo. Ou seja, eles já tinham recebido o Espírito Santo depois da ressurreição, mas não tinham sido batizados com o Espírito Santo. Então, a pessoa que aceitou a Cristo, ela já tem o Espírito Santo morando nela, mesmo ela fumando, desde que ela aceitou a Cristo, ela já é o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo pode morar em você e você não pode falar em línguas. Uma vez chegou um homem na igreja onde eu congregava, inclusive era onde eu pastoreava, e ele chegou embriagado, chegou bêbado lá no culto, tinha uma outra pessoa pregando, eu estava na porta da igreja, eu e uns obreiros oramos por ele, ele caiu, acordou falando que tinha visto um homem, que falou que amava muito ele. O que aconteceu? Combinei com os irmãos, vamos levar ele amanhã para o centro de recuperação, hoje ele vai dormir comigo aqui na igreja. Estava embriagado, alcoolizado. Dormiu, no outro dia de manhã, sentei com ele, li Atos dos Apóstolos para ele. Falei assim, você quer ser batizado com o Espírito Santo? Ele falou, quero. Falei, então eu vou impor as mãos sobre você e quando eu orar por você, você vai começar a falar em línguas. Ele falou, amém. Amém não, porque ele não era cristão. Ele falou, tudo bem. Impus as mãos sobre ele, começou a falar em outras línguas. Foi para o centro de recuperação, porque ele ainda ia ter que mortificar a carne dele, aprender a lidar com o vício. Mas eu não esperei 1 mês, 2 meses, 1 ano. Não. Agora você vai buscar o Espírito, se santificar. Não. Quando foi que a glória de Deus entrou no templo de Israel? Quando o templo foi santificado. Mas não foi o próprio templo que se santificou. Foi o sangue dos animais que foi aspergido. Então o sangue de Jesus te santifica suficiente para que você possa receber o Espírito Santo e qualquer outra coisa que Deus queira te dar. Então não fique esperando, não, irmão. Você já pode receber agora, assistindo esse programa. E se manda esse programa para alguma pessoa que está lá em 10, 15, 25 anos, ele está perdendo um privilégio, um benefício, até sobre oração em línguas. Qual o benefício de a pessoa orar em línguas? Porque outra dúvida que tem, pastor, e você citou isso, que você começou a orar em línguas sem sentir nada. Quando eu comecei a ensinar sobre oração em línguas, muitos irmãos falaram, pastor, eu pensei que só podia orar em línguas quando sentia, é o culto da unção, do fogo, mas a pessoa pode orar em línguas sem sentir nada, né? Nós tem exemplo aqui, né?
Deixa eu só concluir, me veio algo sobre a pergunta anterior. Essa pessoa que está esperando se sentir digna para receber, ela é muito parecida com o irmão do filho pródigo. Porque o irmão do filho pródigo, ele era o filho carnal. Pediu a herança, foi, gastou tudo, voltou e usufruiu de tudo de novo. Ele era um filho carnal, né? Ele era o pecador ali da história, mas era o que sabia receber do pai, era o que sabia ser filho. Ele não sabia ser servo. O outro irmão era um bom servo, servia ao pai. Esse não, esse abandonou o pai, mas ele sabia receber o que o pai tinha, ele só não sabia retribuir. Mas o pai não ligou para isso. O pai deu a primeira vez, ele voltou e o pai deu de novo. Aí o outro irmão volta, revoltado. Poxa, peraí, esse teu irmão aí foi embora, gastou tudo com as meretrizes e o senhor mata o bezerro cevado, que era o melhor bezerro, dá uma festa. Eu tô aqui há tanto tempo te servindo e o senhor nunca me deu um cabrito para eu fazer uma festa com os meus amigos. E o pai não entendeu nada. O pai falou, meu filho, você está sempre comigo. Tudo que eu tenho é seu. O que o pai estava querendo dizer para ele? Ué, você queria um cabrito? Você queria uma festa? Você estava esperando o quê? Tudo que eu tenho é seu. Você podia pegar o cabrito a hora que você quisesse. Então, enquanto você está aí esperando ser digno, porque você serve, porque você vai no culto, porque você se santifica, porque você é um dizimista fiel, tem gente chegando todo cheio de carrapicho, chegando num dia e no outro recebendo na tua frente, porque você está querendo merecer algo que é imerecido. É pela graça. Então talvez essa preocupação em querer merecer é o que está impedindo você de receber. Você precisa receber não pelas obras que você faz ou pela sua santidade, mas baseado na obra de Jesus por você. Ele te fez digno. Você nunca... Se for depender da nossa santidade e perfeição para a gente ser batizado com o Espírito Santo, todo mundo vai ser batizado com o Espírito Santo quando Jesus voltar e a gente for glorificado. Agora, em relação a orar em língua sem sentir nada, o conselho bíblico para a gente falar em línguas é de quanto tempo? Quanto tempo a Bíblia manda a gente orar em línguas? 1 hora por dia? 2 horas? Bom, o conselho de Paulo foi o seguinte: orem em todo tempo no Espírito. Ah, mas orar no Espírito não é orar na mente? Lá em 1 Coríntios 14 ele faz uma separação entre orar no Espírito e orar com a mente. No verso 14 ele diz, se eu orar em línguas, o meu espírito está orando, mas a minha mente está infrutífera. Que farei, pois? Orarei com o espírito e também orarei com a mente. Então, orar com o espírito é uma coisa, orar com a mente é outra coisa. Então, quando ele diz orar em todo tempo no espírito, ele está dizendo, passa o dia orando em línguas, lava a louça orando em línguas, toma banho orando em línguas, varre a casa orando em línguas. Agora, em todo tempo você sente a unção? Em todo tempo você sente o poder? Não, você acorda sentindo o quê? Sono. Mas eu acordo orando em línguas, com sono mesmo. Então, o fato da Bíblia me dizer que eu posso orar em línguas em todo tempo, já me diz que eu posso orar em línguas a hora que eu quiser. Porque Deus não me pediria para fazer algo, ou não me aconselharia a fazer algo que eu não pudesse fazer, que Ele não tivesse me dado a capacidade de fazer. E ali, quando a gente vê os coríntios, que inclusive estavam tendo desequilíbrios com o uso das línguas, né? O culto não tinha ordem, o culto não tinha um padrão, era todo mundo um querendo falar em línguas mais alto do que o outro, para mostrar que era mais espiritual do que o outro, ninguém interpretava, era uma bagunça. Paulo vai corrigi-los. Se for falar em línguas alto, chamando a atenção das pessoas, atrapalhando o culto e não for interpretar, não tiver intérprete, fique falando consigo mesmo e com Deus. Fique calado falando consigo mesmo e com Deus, ou seja, em voz baixa. Isso mostra um controle da pessoa. E ele ainda diz assim, se quem for profetizar, seja 1, 2, no máximo 3. Porque o espírito do profeta está sujeito ao Paulo. Se tudo que acontece ali em Corinto é o Espírito Santo que está tomando as pessoas, quer seja para falar em línguas, quer seja para profetizar, se é o Espírito Santo que está tomando as pessoas, Paulo vai falar o quê? Paulo vai falar, gente,
o Espírito Santo é sujeito a nós, vamos manter... Não, o Espírito Santo, eu é que tenho que me sujeitar ao Espírito Santo, né? O Espírito Santo se sujeitar a mim. Então, quando Paulo diz o Espírito do profeta é sujeito ao profeta, isso mostra que em relação aos dons, o Espírito Santo ele me concede, ele me inspira, ele me capacita, mas eu estou no controle. Seja das línguas, seja da profecia, se eu entrego, se eu não entrego, se eu falo em línguas ou se eu me calo, se eu falo em voz alta ou se eu falo em voz baixa, eu tenho controle. Se eu não tenho controle, o apóstolo Paulo está reclamando de quê ali? Está reclamando do mover do Espírito Santo? Não, ele está reclamando porque as pessoas estão deixando de ter esse controle. Pastor, como tem muito ensinamento no seu canal sobre oração em línguas, depois ele vai falar o canal e falar de um projeto que está começando aqui em São Paulo. Você começou a orar em línguas, fala assim, eu vou orar tanto tempo, 1 hora por dia, 2 horas. O que levou você a orar todo dia ou passar mais tempo orando em língua? E qual foi o fruto disso? O resultado, que as pessoas querem saber o fruto. Qual é o resultado? Se eu passar orando, vai ter algum resultado? Pra quê, né? Ficar falando coisa que eu não entendo. Orando em línguas. Alguns irmãos tradicionais, eles perguntam assim, mas ficar falando uma coisa que eu não entendo vai me edificar em quê? Eu posso responder essa pergunta, mas e se eu não pudesse responder essa pergunta? Muda o fato de que está escrito que se eu falar em línguas eu vou me edificar? Está escrito que eu vou me edificar. Então, mesmo que você não entenda, está escrito. Mas sim, eu posso dizer o que é esse edificar. Eu, depois que li o livro do Kenneth Hagin e comecei a falar em línguas, esse mesmo tio, ele mesmo ficou impressionado, porque eu acho que no fundo ele não acreditava que eu ia realmente conseguir receber sozinho lendo um livro. Quando eu falei para ele que eu estava falando em línguas, ele ficou admirado. Aí ele começou a me apresentar os ministérios que ensinavam sobre oração em línguas. E aí eu conheci o Ministério Ouvir e Crer, conheci o livro do pastor Dave Hobbs, e ouvi o testemunho do pastor Dave Hobbs, de como ele se trancava para orar em línguas 8 horas por dia. E que depois de 3 meses ele teve aquela experiência de ver Deus liberando e manifestando os dons espirituais e os milagres na vida dele. Aquilo me incendiou. Mas também não foi de uma hora para outra que eu consegui orar longas horas. Eu comecei a me esforçar para orar meia hora, de meia hora para 1 hora, depois para 2 horas. O dia que você conseguir orar 2 horas, acabou. Você vai querer orar 3, 4, 5. Porque o difícil é chegar nesse ponto aí. Porque daí em diante você rompe. E aí eu comecei a orar em línguas, realmente, acordava, orava em línguas, estava andando, orando em línguas. Eu ia trabalhar, na época eu estava numa firma de construção civil, e eu jejuava, né, enquanto trabalhava, e orava em línguas. Eu era ajudante de serralheria. Aí o serralheiro estava ali montando as portas e eu estava ali baixinho. Assim, até que, quanto mais eu orava em línguas, mais eu sentia que eu tinha que sair daquele trabalho. O salário era até razoável naquela época para um rapaz solteiro, mas eu falei, será que é Deus que está falando comigo para eu sair do meu trabalho? Eu não tive uma palavra clara. Mas quanto mais eu orava em línguas, mais ficava insuportável aquele trabalho. Até que eu saí. Quando eu saí, eu falei, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a mesma coisa que o Dave Robson fez. E aí, eu tinha alugado uma casa, a casa do meu tio estava em obra, o meu tio tinha se mudado com a minha tia para a casa que eu tinha alugado. Aí o que eu fiz? Eu ia lá para a casa dele que estava em obra, botava ali alguns louvores, algumas pregações e ficava andando em círculo ali dentro, orando em línguas. E aí ficava ali 5 horas, 8 horas. E quando eu também não estava ali, eu também estava orando em línguas. Até o meu próprio tio que me ensinou, me conduziu às fontes, né, desses ensinos, começou a se incomodar. Poxa, o tempo todo também? Tu tem limite? Vai ficar aqui falando em línguas perto da gente? Tinha um outro pastor também que uma vez a gente estava na rua conversando, aí quando eu falava, aí ele ouvia. Quando ele começava a falar, aí eu orava em línguas. Aí ele falava e eu... Aí ele, poxa Danilo,
tá bom de orar em línguas, né? Eu tô conversando, dá nervoso conversar com você e você orando em línguas. Inclusive, quero mandar um abraço para ele, ao apóstolo Ricardo. Mas eu era assim, eu fiquei fissurado na oração em línguas. E aí passou também assim, uns 2, 3 meses, esse meu tio e esse pastor Ricardo receberam um convite para pregar numa igreja. Eles eram já usados por Deus em curas e milagres. E eu cantava até então. Era só o que eu fazia. Aí meu tio falou, nós vamos, o Ricardo vai pregar, no final tanto eu como ele vamos ministrar cura aos enfermos, você canta, você ministra o louvor. Porém, qual era a minha experiência com cantar? Porque quando eu fui morar na casa do meu tio, eu saí daquela igreja lá de São Gonçalo. E eu fiquei ali uns meses sem ir para igreja nenhuma, só me alimentando daqueles ensinos e orando em línguas. Então era a primeira vez que eu estava voltando para o ambiente do culto depois desses meses orando em línguas. Antes disso, a última vez que eu cantei na igreja era aquilo. Põe lá o playback. Salve, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus, amém. Vou cantar aqui um louvor, peço aos irmãos que quem souber me ajude. E aí começava o playback, início, coro, final, volta do início, coro, final. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Isso para mim era ministrar adoração. Mas daqueles meses que eu passei orando em línguas, eu também conheci o ministério do pastor Antônio Cirilo e vi uma outra forma de ministrar adoração, uma forma mais espontânea, uma forma mais profunda. Pois bem, cheguei lá nessa igreja, virei para o tecladista e falei, toca aí o hino Faz Chover. E aí ele começou. Quando eu falei a primeira frase do hino, faz chover, foi na hora. A atmosfera da igreja mudou na hora. Eu antes mesmo, só enquanto ele estava tocando, eu já sentia o meu corpo todo tremer. Mas quando eu falei faz chover, choveu mesmo. E aí as pessoas começaram a ser batizadas com o Espírito Santo, outras caindo, outras... E foi um mover assim, e eu nunca tinha visto aquilo através da minha vida, eu cantar e ver a glória de Deus cair na igreja daquele jeito. Então esse foi o primeiro fruto. Ou seja, eu exercia já o ministério de adoração, mas agora eu estava exercendo de uma outra forma. Agora eu cantava e a unção se manifestava através da minha voz. Agora as pessoas, aquela atmosfera que eu experimentava no meu secreto estava ali. E o que era normal para mim, para aquelas pessoas agora parecia algo extraordinário. Então o primeiro fruto foi esse. Aquilo que eu já fazia, fazer diferente. Fazer com unção, fazer com poder. Depois que você viu, isso até animou mais, né, também. Foi. E foi naquela mesma igreja, no outro dia, que nesse dia o meu tio não foi eu e o pastor Ricardo. Ele chamou um pai e uma filha. Se ele estiver me assistindo, ele vai lembrar desse dia. O pai tinha a mão torta, a filha tinha as pernas tortas, aquelas pernas arcadas para fora. Assim. Eu nunca tinha orado por um doente na minha vida. Eu não tinha nem um ano de crente naquela época. Mas eu tinha lido os livros, eu tinha visto meu tio em ação, eu tinha lido o livro do Telly Osbro, Curar Enfermos, Expulsar Demônios. Então eu tinha já um desejo de operar em curas, mas nunca tinha orado por ninguém. Aí esse pastor Ricardo vira e faz isso comigo, na frente da igreja. Porque uma coisa é você vai orar a primeira vez, tá só você e a pessoa. Se não acontecer nada, tá tudo bem. Mas a primeira vez que eu fui orar, e não era nem por uma cura, era por um milagre. Uma perna torta ficar reta na frente de todo mundo é um milagre. E ele falou, eu vou orar pelo pai, você vai orar pela menina. Eu, tá bom, né? Tudo bem. E por dentro já aquele gelo, meu Deus. E aí ele começou a orar pelo pai e a mão do pai começou a vir a ficar reta. Aí agora era a minha vez. Eu botei a menina sentada, eu apavorado. Ela esticou a perna, eu vi aquela perna arcada, eu, meu Deus. A avó olhando assim bem de cima, os parentes todos olhando e eu ajoelhado na frente dela e os parentes todos me olhando e olhando para ela e eu olhando para a perna. E aí na minha cabeça eu imaginei, vou fazer aquela oração fervorosa. Aí eu já me vi assim, né?
a forma como meu time ministrava, a forma que eu vi outras pessoas. Então eu imaginei aquela oração de cura perfeita, padrão. Eu já me preparei psicologicamente para ministrar como? Pai, no nome de Jesus, eu te agradeço pela tua unção e eu dou ordem agora às pernas, mas não precisou nada disso. Eu imaginei uma coisa, mas quando eu disse Pai, antes de eu falar qualquer outra coisa, eu disse Pai. A perna começou a mexer sozinha. E aí foi para dentro, foi para fora e foi para dentro de novo até ficar reta. Aí os parentes já estavam todo mundo chorando e tudo. Aí pronto. Aí eu já, eu estava inseguro até aquele momento. Ali eu estufei o peito. Encheu de fé. Fica de pé, vai lá e volta. Senhora, ela andava assim? Não. Aleluia, igreja. Aí você se enche de confiança depois, né? Depois que você vê. Depois do milagre. Então esse foi o início dos frutos. E de lá para cá eu já orei por pessoas com câncer, pessoas que receberam coração novo, coluna, e eu comecei a expulsar demônio na rua. Num desses cultos mesmo, eu estava indo para casa, passei na rodoviária Novo Rio, ali no Rio de Janeiro, um dependente químico veio me pedir dinheiro, eu falei, só te dou se você deixar orar por você. Aí pus a mão para orar e manifestou o demônio na hora, expulsei o demônio na rua, o pessoal das barraquinhas, ô irmão, vem aqui fazer uma oração na minha barraca. E aí que eu me empolguei, eu falei, eu nunca mais vou parar de orar em línguas. E estamos aí há 16 anos. 16 anos. Fazendo isso e ensinando isso. E o pastor tem uma frase agora que eu estava falando, ele mandou para mim uma mensagem, quando eu estava combinando o podcast, que você falou que o avivamento veio... Primeiro avivamento por 120 pessoas orando em línguas. Como é que é a frase? Lá em Atos, Deus colocou 120 pessoas para falar em línguas. E ali iniciou o primeiro avivamento da igreja. 3.000 pessoas se converteram, 5.000 pessoas se converteram e não parou, né? Paulo disse, eu falo em línguas mais do que todos vós. E aí você vê ele lá em Atos 13, eles ministrando ali, e também depois Paulo sendo enviado e ganhando cidades após cidades. Então você vê que tudo começou em Atos 2. 120 pessoas orando em línguas e a gente teve o livro de Atos. O que nós vamos ter nos últimos dias quando milhares de pessoas estiverem orando em línguas? Então hoje o meu canal existe para isso, para ensinar as pessoas a orar em línguas, ver essa grande multidão, ver a igreja resgatar esse fundamento apostólico, porque a igreja primitiva era uma igreja que conhecia a oração em línguas, orava em línguas, os apóstolos tinham essa prática na vida deles e experimentavam o sobrenatural na vida da igreja. Então eu penso que a agenda de Deus para os últimos dias, para o avivamento que vai vir, tem tudo a ver com o fato de tantas pessoas estarem sendo levantadas agora ensinando sobre oração em línguas. Porque Deus quer... Se 120 pessoas falando em línguas trouxe aquilo ali que aconteceu no livro de Atos, imagina 1 milhão de pessoas orando em línguas. Então é o que eu digo, o primeiro avivamento veio com 120 pessoas orando em línguas. O último virá com milhares de pessoas orando em línguas. E a glória da última casa vai ser maior que a da primeira. Seu canal, como é que é o canal? É o meu nome mesmo. Se Pastor digitar Danilo Campos, vai aparecer logo de cara os vídeos. Então, pastor Danilo, qual é as dúvidas? Porque eu acho que muita gente não ora em línguas, porque você vai numa igreja renovada, 90% ali tem um dom de línguas, já ora em línguas, mas não tem esse ensino que tem no seu canal, o pastor não ensina. E também, em alguns casos, há até uma perseguição. Você sente uma perseguição quando você começou a falar? Ou sente uma Bastante. barreira? Toda live que eu vou falar em línguas aparece sempre alguém, né? Já viu? Sempre aparece alguém ali nos comentários. Línguas eram idiomas. Para falar em línguas tem que ter intérprete. Aí eu sempre falo a mesma coisa. Na igreja. Quando Paulo fala assim, esteja calado na igreja, não é esteja calado em casa. É na igreja. E o calado ali não é calado. Seja calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Então existe um grupo hoje, né, que, ao meu ver, presta um desserviço ao corpo de Cristo, que é o grupo
anti-sobrenatural, anti-dons espiritual, principalmente anti-dom de línguas, porque de todos os dons, o que mais atrai perseguição é o dom de línguas. E é óbvio que é o que mais vai atrair. Por quê? Por quê? Tem alguém que não quer que você ore em línguas. Com certeza essa pessoa não é Deus. Tem alguém que está vivo aqui nesse planeta há milênios. Nós não o vemos, mas ele está aqui. Ele viu o que aconteceu quando ele não conseguiu impedir o apóstolo Paulo de orar em línguas. Ele viu o que o apóstolo Paulo fez no reino. Ele viu que todas as pessoas que oraram em línguas ao longo da história foram pessoas que entraram no seu chamado. Foram pessoas que ele não conseguiu parar e impedir de cumprir o seu propósito. Você acha que ele vai deixar você orar em línguas tão facilmente? E você acha que ele vai deixar pessoas ensinarem sobre oração em línguas sem se manifestar? É verdade. Bem, pastor, você está com um projeto de trazer essa visão, assim, já tem no canal no Brasil inteiro, mas de uma igreja em São Paulo. Sim. Nasceu uma igreja que ora em línguas em São Paulo. O pastor Danilo, para quem não sabe, começa hoje, mas todo mês, projeto esse no início, né? Está vindo para São Paulo. Hoje mesmo vai ter o culto agora e amanhã? Hoje e amanhã? Não, é só hoje, sábado. Só hoje, mas uma vez por mês vai estar vindo em São Paulo. Por enquanto, uma vez por mês. Eu estou falando para ele abrir lá em Santo André. Vai ter uns irmãos que eu vou ter que abrir em todas as cidades, porque já dá briga lá no grupo. Não, vem para o interior, não, vem para a Zona Norte, vem para... São Paulo é muito grande, né? Se eu pudesse, eu ia para todos os lugares, graças a Deus pela internet, que a gente pode ir a todos os lugares através da internet. Mas presencialmente a gente só pode estar num lugar só. E esse lugar precisa ser escolhido por Deus. Assim como Jesus tentou começar em Nazaré, mas ele teve que ir para Cafarnaum. Então, eu já tentei fazer algumas coisas no Rio de Janeiro, mas Deus tem me dado palavra após palavra sobre São Paulo. Então você vê, o primeiro evento que eu fiz foi aqui em São Paulo, o primeiro podcast que eu estou participando é aqui em São Paulo. Primeiro de muito, graças a Deus. Amém. Então eu creio sim, e o apóstolo que começou, claro que talvez outras pessoas já ensinassem, mas quem teve um papel mais forte para trazer esse ensino de oração em línguas aqui no Brasil foi o Dave Hobbs. E coincidentemente era em São Paulo que ele fazia os eventos dele, depois ele não veio mais para o Brasil. E por mais que tenha muitos ministérios que ensinem sobre oração em línguas, eu creio que tem algo que ficou ainda incompleto daquilo que Deus iniciou através da vida do Dave Hobbs, que é um ministério focado nisso. Ah, mas não vai falar de nenhuma outra coisa? É claro que vai. Mas cada parte do corpo tem uma função. Cada parte do corpo tem a função. E eu creio que o ministério que Deus me deu online e agora eu creio que presencialmente, ele tem uma ênfase. E a minha ênfase, a ênfase desse ministério é trazer a restauração da prática da oração em línguas, que consequentemente traz a experiência com os demais dons espirituais. É resgatar o sobrenatural para a igreja mesmo. A gente parar de ser saudosistas, ficar lendo o livro de Atos e que maravilha, quando... Ou então ficar sonhando sempre com o avivamento que vai vir, quando na verdade Deus te deu a brasa, o álcool, o isqueiro, um abanador e está nas tuas mãos. Você pode produzir um avivamento pessoal que vai culminar em quem está perto de você, na tua comunidade, e que todo avivamento começa em um lugar. Verdade. Até mesmo um avivamento global começa num país, que começa numa cidade, que começa numa igreja, ou numa casa, ou numa garagem. O avivamento da Rua Azusa começou numa reunião de uma casa. Né? Que o William Seymour foi expulso da igreja, foi fazer o culto na casa de uma irmã, e ali começou aquele grande avivamento que tomou o mundo inteiro. Então eu estou vindo para São Paulo e, claro, a minha sede é experimentar um grande avivamento aqui. Mas eu não vou ficar só sonhando com isso. Eu sei como ele vai vir. E é uma receita antiga. Atos, capítulo 13.
E na igreja de Antioquia havia ali profetas e mestres e ministravam ao Senhor e jejuando. O Espírito Santo se manifesta e levanta o apóstolo Paulo e Barnabé e começa ali toda aquele ministério apostólico que ganhou toda a Ásia, né? Então é o que nós vamos fazer. Nós não vamos produzir nada, mas nós vamos cooperar com Deus para aquilo que Ele quer produzir. Amém. Eu não sei. Não sei exatamente o que Deus quer fazer aqui em São Paulo. Não sou só eu, né? Tenho vários irmãos comigo. A maioria dos irmãos que me seguem são de São Paulo. Eu não sei a real dimensão do que Deus quer fazer, mas seja o que for, a gente está com muita sede e expectativa. É interessante que o pastor falou que é uma igreja focada na oração em línguas. Uma vez eu falando para alguns irmãos, que falando, você fala muito da oração em línguas, eu falei assim, é um fundamento, vamos dizer, uma pedra principal, Jesus, mas da prática, né, do cristão, porque tem muitos irmãos que é escravo, vou dar um exemplo, é escravo da pornografia e sinceramente quer largar, mas não consegue, que é a obra da carne. Eu fui um desses. Aí pode até testemunhar outros vícios do cigarro, tem pessoas que querem largar algum tipo de vício e a carne é mais forte do que ele. E eu falo assim, se ele começar a colocar em prática o Espírito, eu gosto de usar Romanos 8, que diz, pelo Espírito, mortificai a obra do corpo. Então, se a pessoa começar a orar em língua, essa obra do corpo, da carne nele, é uma forma de estar matando, né? Não sei se o pastor concorda, ou que tem muita gente dentro da igreja escravo, e nós estamos falando de um fundamento muito forte aqui. É porque quando a gente fala assim, meu foco é falar de oração em línguas. Aí o pessoal fala, poxa, então isso é uma idolatria, a oração em línguas? Está colocando a oração em línguas no lugar de Jesus? Mas se eu dissesse assim, o foco do meu ministério é falar de oração, alguém ia reclamar? Não. Mas quando você acrescenta em línguas... Mas oração em línguas não é oração? Tá entendendo? Quando você acrescenta em línguas, já cria problema. Então você vê que o problema não é ter uma ênfase. É porque ele não concorda com aquela prática. Porque se a ênfase é uma prática que ele concorda, ele não vai ter problema nenhum em você ter uma ênfase. Eu tenho uma ênfase em santidade, eu tenho uma ênfase em falar de jejum, eu tenho uma ênfase em falar de adoração. Ninguém vai ser contra, mas você fala, eu tenho ênfase em falar de oração em línguas. Você é um desequilibrado, você é exagerado, né? Então é isso. E a ênfase não é porque eu seja desequilibrado, é porque realmente é o que transforma, é o que transformou a minha vida. Eu fui escravo da pornografia, eu não tenho vergonha de falar isso, tem mais vídeo no meu canal falando de que eu fui extremamente viciado em pornografia. E cabe até falar de onde veio isso, né? Eu fui abusado sexualmente talvez mais de 5 vezes por pessoas diferentes na minha infância. Então eu fui sexualizado muito cedo, criança. Você tinha quantos anos? Quando eu fui abusado? Talvez 7, 8, por aí. Pessoas próximas, né? E o que acontece? Na adolescência, assim que eu entrei na puberdade, eu comecei a gostar de umas revistinhas, né, pornográficas. Mas ficou pior quando eu fui morar na casa de uns parentes e que eu tinha um quarto só meu e aquele quarto tinha TV a cabo. E ali naquela TV a cabo eu tinha acesso a um canal de vídeos pornográficos, conteúdo adulto. E eu às vezes passava madrugadas inteiras consumindo ali aquele material. Ia para a escola no outro dia pernoitado, mas ficava ali a noite toda assistindo e também dar nome aos bois, me masturbando ali, madrugadas inteiras. Quando eu venho para o Senhor, eu sei que aquilo é errado. Mas o fato de eu saber que aquilo é errado não me deu capacidade de parar. Foi mais fácil parar com cigarro, eu fumava. Eu fumava tanto que eu saía na rua à noite, se eu não tivesse cigarro, eu saía na rua à noite catando binga de cigarro para poder fazer aqueles mirrole, né? Para poder fumar. Aqui chama bituca em São Paulo. Isso, mas em um mês eu consegui parar de fumar. Mas a pornografia me acompanhou por muito tempo. Você queria parar e não conseguia. Queria parar e não conseguia.
Quando eu aprendi sobre oração em línguas, uma das coisas que eu aprendi é que eu me edificava. E qual era a parte minha que estava sendo edificada? Se você vai na academia, qual é o músculo que vai crescer? Que você treina. Se eu estou treinando o braço, minha perna vai crescer? Não. Se eu ficar treinando só o braço direito, vai crescer os dois braços? Não vai. Então, a parte que você está em atividade é a parte que está se desenvolvendo. Quando você ora em línguas, qual é a parte que está em atividade? O espírito. Qual é a parte que você está desenvolvendo? O espírito. E por que que eu não consigo parar de fazer isso, parar de fazer aquilo? Porque a minha carne está muito forte. Porque a Bíblia diz que a carne guerreia contra o espírito contra a carne, para que você não faça o que é a sua vontade. A minha vontade era viver em santidade, a minha vontade era parar com a pornografia, mas a minha carne estava sendo mais forte do que o meu espírito. E eu entendi muito rápido que se eu orasse em línguas, o meu espírito iria se fortalecer até que um dia eu seria capaz de dizer não. Porque um dos frutos do espírito, qual é? Domínio próprio. Domínio próprio. Então eu sabia que se eu não parasse de orar em línguas, jejuar, que era muito importante, o jejum vai mortificar a sua carne, a meditação na palavra, porque a pessoa que ela é viciada em pornografia, o cérebro dela não funciona como uma pessoa normal. Não funciona igual o cérebro de qualquer outra pessoa viciada em cocaína, em heroína, em qualquer outra droga. É aquela questão da dopamina, das sinapses. Então você tem uma alma danificada pelo vício. Só que a Bíblia diz que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Então eu comecei a orar em línguas o dia todo, eu comecei a jejuar vários dias na semana, e eu peguei um iPod e eu baixava dezenas de mensagens e ficava o dia todo ouvindo pregações. E ali a minha alma foi... Primeiro eu parei de assistir, mas a mente ainda ficava os pensamentos, as imagens. E hora ou outra eu ia lá e caía, mas já não ficava na prática, não vivia na prática, mas de vez em quando eu caía. Mas eu sabia porque eu sabia. Se eu investir suficiente no meu espírito, em algum momento eu não vou nem cair mais. E eu continuei. Né? Alguns anos foram passando, as quedas foram ficando cada vez mais distantes uma da outra. Antes eu caía, levava uma semana para me levantar, agora eu caía uma vez, já levantava, já abria um jejum, já começava a orar em línguas e não caía no outro dia, até que chegou o momento, e chega, irmãos. Eu sei que quando você está preso, uma das coisas que o diabo fala para você é o seguinte: isso é algo que você vai ter que conviver para o resto da sua vida. A pessoa ela fica cheia de uma desesperança. Ah, não é possível. Eu já tentei de tudo. Estou aqui para dizer para você que está me assistindo: é possível. Eu acho que eu nunca conheci alguém tão viciado em pornografia quanto eu fui. E foi possível para mim. Se você souber o que é a graça de Deus, em primeiro lugar, não pegar a graça e transformá-la em libertinagem. Ah, eu estou debaixo da graça mesmo, então Deus me perdoa, está tudo bem. Não, 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 não. Mas saber que enquanto você está lutando com aquilo, Deus está do seu lado e não contra você, Ele não está te acusando. A Bíblia diz que o Espírito veio para me ajudar nas minhas fraquezas, não para me apontar nas minhas fraquezas. Porque tem pessoa que pensa assim: não, pequei, o Espírito Santo se afastou. Não, agora é que ele se aproxima mais para te oferecer a assistência dele. Então, às vezes, eu caía no vício, logo em seguida eu começava a orar em línguas. Falava: Senhor, tá aí, acabei de fazer de novo, mas eu não vou parar de orar em línguas até que eu tenha vencido isso. E chega. Porque você está edificando o teu espírito. Só que você ficou anos ensinando a sua alma a obedecer à carne. Não é do dia para a noite que a sua alma vai aprender a obedecer ao espírito. Então você passou anos e anos e anos dizendo para a tua alma que ela precisa ir lá e satisfazer aquele desejo. Você acha que é de um dia para o outro que você vai ensinar a sua alma a obedecer ao espírito? Mas se você não parar de edificar o seu espírito, se você não parar de mortificar a sua carne, se você não parar de renovar sua mente com a palavra, é matemática. Pega 2 cachorros, vai dando comida para um e vai deixando o outro com fome. Depois bota os 2 para brigar. Quem é que vai ganhar? O que está mais alimentado, o que está mais forte. Então, é tão seguro a vida no espírito, é tão
comprovado, é tão certo de que você vai conseguir, tanto quanto é que você vai crer em Jesus e ser salvo. Tanto quanto é você pular de um prédio e cair lá embaixo e morrer. Porque a lei da gravidade é uma lei. É uma lei. Vai funcionar. Vai funcionar. Então, da mesma forma, se a guerra é da carne contra o espírito e você foca no espírito, é uma questão de tempo. A Bíblia fala sobre o homem que medita na lei do Senhor de dia e de noite, né? Que ele é como a árvore plantada junto aos ribeiros de águas. Ao seu tempo dará o fruto. Então tem um tempo. Você não pega uma árvore que acabou de brotar ali e você, meu Deus, essa árvore não está dando fruto nenhum. Cadê o fruto? Calma, não está na hora. Você rega, ela vai crescer, vai crescer, vai crescer. Tudo que você precisa é deixar o seu espírito crescer. Ele, por ele mesmo, ele já tem ele já está programado para viver essa nova vida em Cristo. Hein, pastor? Estava lembrando um exemplo do David, também outro problema que as pessoas têm, fora esses vícios da carne, e eu lembrando do exemplo do David Robson, que ele fala assim, eu acho que no livro dele ele fala da rua da incredulidade, mais ou menos isso, que faz muito tempo que eu li, mas a incredulidade, vamos dizer, a pessoa, vou dar um exemplo que eu já vi, uma pessoa pregando sobre que Deus ia prover, tá? E aí naquela mesma semana aquele pregador preocupado se a igreja ia mandar o recurso, tá? E eu falei, você não pregou sobre Deus vai prover? Então, às vezes, a pessoa já sabe o versículo, Deus provê, Deus levou a minha enfermidade, já está tudo aqui, mas não consegue crer. E a experiência do David Watts fala isso, que a oração em línguas vai te ajudar nisso, esse speed de incredulidade. Muita gente na igreja não vê mais milagres. Jesus diz, tudo é possível que crê, e se creres, verás a glória de Deus. Não tem acontecido muitas coisas na região que eu moro, muitos milagres, muitas curas, mas o povo também de Deus não crê. Você acha que a oração em línguas ajuda, né, na questão dessa incredulidade na fé? É porque a fé, ela não é da mente, né? A mente tem a sua participação, porque você precisa concordar, precisa ter a informação. Tem pessoas que elas não vão crer em cura, porque elas têm uma informação errada na mente mesmo. Ensinaram para ela que cura não é para hoje. Porém, não basta ela ouvir um ensino de cura e concordar só com a mente dela. A fé, ela é do coração. Jesus disse, se alguém disser a esse monte, não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz. Mas o que é coração? Paulo fala que a circuncisão da nova aliança ela é feita no coração, isto é, no espírito. Então, para Paulo, coração e espírito é a mesma coisa. E a fé, ela vai aparecer lá na lista de Gálatas como um fruto do Espírito. Quando Jesus está diante dos discípulos que não conseguiram expulsar um demônio ali uma vez, eles tentaram, não conseguiram expulsar, Jesus chega, expulsa, e depois eles foram perguntar em particular, Senhor, por que nós não conseguimos expulsar o demônio? Jesus fala, por causa da pequenez da vossa fé. Se Jesus não está ali, e aqueles irmãos ali, aqueles discípulos, fôssemos nós hoje, sabe o que eles iam falar? Eles iam começar com as teologias baseadas no fracasso. Eles iam começar a inventar teologia para justificar o fracasso. Deus sabe de todas as coisas. Tem gente que Deus quer curar, tem gente que Deus não cura. Se não curou, é porque não era a vontade de Deus. De repente Deus está provando aquela pessoa. Ia começar ali as teologias que nós temos hoje. Deus está provando. Né? Mas graças a Deus Jesus estava ali. Então Jesus foi curto e grosso. Foi porque vocês não creram. Foi pela pequenez da vossa fé, porque se tivesses fé como um grão de mostarda. Ele está apontando lá para Marcos 11. Ali é o tipo da fé, não é o tamanho da fé. Porque lá em Marcos 11 ele completa, ele diz, se tiverdes o tipo da fé de Deus. É um tipo de fé, é a fé espiritual, é a fé que é o fruto do Espírito. Ele diz, até a esse monte ordenarias, sai daqui e lança-te no mar, e ele obedeceria. Tá, legal, Jesus. E como é que eu consigo essa fé? Aí Jesus diz, esse tipo, aí as pessoas conectam com o demônio.
esse tipo não se expulsa por meio de jejum e oração. Aí a pessoa pensa assim, jejum e oração expulsa demônio. Não é isso que Jesus está dizendo. Quando os discípulos vão perguntar por que nós não conseguimos expulsar, a palavra expulsar ali é uma no grego. Quando Jesus diz esse tipo não se expulsa, é outra palavra, não é a mesma que os discípulos usaram. Então, quando os discípulos perguntaram, eles estavam falando de demônio. Por que a gente não conseguiu expulsar o demônio? Quando Jesus está falando ali, ele não está falando mais. O assunto de demônio foi resolvido lá em cima. Quando ele diz, foi por causa da pequenez da fé. Agora ele entrou no assunto da fé, ele já falou do demônio. Agora ele está falando de um tipo de fé, como o grão de mostarda. Quando ele diz esse tipo não se espelhe, quando você vai ver no original, a palavra tipo é espécie, tipo, natureza. A palavra expulsar ali, não vou me recordar agora, o Mateus, o meu HD externo é o Mateus, tá? A palavra grega ali... Aqui o irmão Mateus e a irmã qual é o nome? Rose. Rose. Ela tem um sentido de colocar para fora, proceder de dentro. Essa é a mesma palavra que Jesus usa quando ele fala o Espírito que procede do Pai. O Pai expulsa o Espírito Santo para nos dar ele? Procede dele. Então, como se fosse o jejum e a oração é dentro dos... O que Jesus está dizendo é o seguinte, não é que o jejum e a oração vai expulsar, porque senão ele não ia falar esse tipo, ele ia falar aquele tipo. Eles não estão mais lá? Eles estão em outro momento? Quando ele diz esse tipo de quê? O que ele estava falando no versículo anterior? Esse tipo de fé. Esse tipo de fé você não consegue manifestar, colocar para fora. Engraçado que quando você vai ler a tradução, uma das possíveis traduções dessa palavra grega é sair pela boca, pôr para fora. Jesus está dizendo, essa fé você não põe para fora. Você não consegue manifestar ela se você não tiver uma vida de jejum e oração. Porque essa fé vem do Espírito. A incredulidade vem da sua carne. O jejum vai mortificar a carne, a oração vai fortalecer o Espírito e você vai conseguir manifestar esse tipo de fé, que é essa fé que vem do seu Espírito. Então, por isso que se a igreja orar em línguas, jejuar, fazer as práticas espirituais, ela vai entrar em outra dimensão, né? Vai entrar em outra dimensão, né? Dimensão do sobrenatural. É porque ela vai fortalecer a parte dela. Veja, sua carne, que você herdou, seu corpo que você herdou de Adão, ele é um corpo natural. Ele está habilitado a trabalhar com quais leis? As leis naturais. Então, com o corpo natural, você se move no natural. Com o seu espírito, você se move no espiritual. Quando você ora em línguas, você está fomentando aquela parte de você que está habilitada a andar no sobrenatural. Então, eu costumava falar uma coisa quando eu ensinava nas igrejas sobre oração em línguas. Quando você nasceu aqui, você foi introduzido num mundo. Esse mundo tem leis, esse mundo tem coisas, tem nomes, as coisas. Para que você conseguisse viver nesse mundo, seus pais tiveram que te ensinar. Eles tiveram que te ensinar a andar, a pedir água, tiveram que te ensinar a falar. E para que eles pudessem te ensinar sobre o mundo, você aprendeu sobre a realidade natural com quem? Com seus pais, com seus conhecidos, com seus professores. Ao longo da sua vida, tudo que você sabe sobre esse mundo natural, você aprendeu. E você aprendeu através de quê? Da linguagem. Até quem é surdo e mudo tem que aprender uma linguagem, que é a de Libras, para poder receber as informações. Então, seus pais tiveram que te ensinar primeiro uma linguagem, para que através dessa linguagem eles pudessem te ensinar como viver no mundo natural. Quando você nasceu de novo, espiritualmente, teu pai também te deu uma linguagem, para que através dessa linguagem você aprendesse a viver no mundo sobrenatural. Isaías capítulo 28. Pelo que por língua estranha e por lábios gaguejantes falará o Senhor a esse povo. Só que no verso anterior falou assim, a quem se dará a entender o conhecimento? A quem se ensinará o que se ouviu? Porque é preceito sobre preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Como?
pelo que por língua estranha e lábios gaguejantes falará o Senhor esse povo. Então, assim como os meus pais naturais me deram uma língua natural, me ensinaram a falar uma língua natural, para que através dessa língua natural eles me ensinassem a viver nesse mundo, meu pai espiritual me deu uma língua espiritual para que através dessa língua espiritual ele me dê revelação para que eu consiga me mover no mundo espiritual. Só que a diferença é que demorou um pouco para os meus pais me ensinarem a minha mente a falar português, mas para o Espírito Santo te ensinar a falar em línguas é isso aqui, ó. No mesmo dia. Pode ser na mesma hora que converter. É verdade. Quero você que está assistindo o nosso programa, escreve aí que cidade você mora e também você escreve se já ora em línguas. Eu já tenho uma prática, oro. Você conhece o pastor Danilo? Tem muitos que vão assistir e conhecem o pastor Danilo. Você conta um testemunho que já recebeu dele no canal dele, ensinamento tremendo. Está sendo liberado chaves tremendo. Então nunca esqueça do like. Pastor Danilo, no seu canal, qual é a maior dúvida que tem sobre esse assunto? Chega muita dúvida ou a maioria já está bem discipulada? Olha, depende do assunto, né? Depende. Mas sobre a oração em língua, já que nós estamos nesse foco, tem dúvida sobre esse assunto ou já está bem a maior dúvida sobre oração em línguas é que eu tenho medo de falar na carne, né? É isso, né? Lá no grupo, todo dia, eu tenho muito medo de falar na carne, eu tenho medo de blasfemar, eu tenho medo da língua não ser de Deus, ser uma língua do diabo. Você sabia que quando eu comecei a falar em línguas, eu pensei que era até do inimigo e eu ficava meio bloqueado. E assim, as pessoas, eu costumo dizer que a gente é muito complicado. Por quê? A gente pensa assim, não, mas se eu sentir, se eu tiver aquela experiência, aí eu vou saber que foi Deus mesmo. Mas só que não. Eu já cansei de ver pessoas que tiveram uma experiência poderosa e chega no outro dia, a experiência foi tão poderosa que a pessoa pensa assim, mas será que não foi tudo emoção? Será que não foi o louvor, a empolgação do momento? Então, se a pessoa não sente, ela pensa que porque não sentiu, não era do Espírito. Se ela sente, ela pensa, pode ter sido só emoção. Então, fica com a palavra. É melhor, é mais seguro. A fé é o que te dá segurança. Mas eu preciso de uma prova de que a língua que eu estou falando é de Deus. A fé é a prova das coisas que não se veem. Hebreus capítulo 11. A fé em si ela é a prova. Eu só preciso da palavra para crer. Agora, o que eu faço quando eu pego essa pessoa que diz que tem medo de falar na carne? O que eu digo sempre a mesma coisa. Uma vez que orar em línguas vai te deixar mais espiritual e não menos espiritual. Vai te tornar mais obediente a Deus e não menos obediente a Deus. Vai se tornar uma pessoa mais útil para Deus e não menos útil para Deus. Quem é o maior interessado em que você fale em línguas? Deus. Deus quer que você fale em línguas muito mais do que você quer falar em línguas. Então, por que eu vou pensar que eu vou abrir a minha boca pela fé, desejando fazer algo que Deus já quer que eu faça, e o Espírito Santo vai ficar parado, de braço cruzado? Não, vou deixar ele falar na cara. Por que o Espírito Santo vai fazer isso? Eu, conhecendo o Senhor como eu conheço, eu penso o contrário. Eu acho que ele não vai perder essa oportunidade. Se você abrir a boca, ele vai encher. Então, as pessoas elas têm medo porque elas não conhecem o Senhor. Elas, na mente delas, elas pensam que Deus é alguém que não quer dar. É alguém que precisa ser convencido a dar. Eu acho que é esse o problema. Então ela acha, eu vou estar fazendo por mim mesma. Não, você vai estar dando um passo de fé. E até os testemunhos que acontecem aqui, fulano recebeu porque foi no monte não sei quantas vezes, subiu 100 vezes no monte para receber, mais alguns testemunhos como se fosse para receber mérito, né? Acaba atrapalhando. E não ensinado sobre a graça, né? Porque assim, o batismo com o Espírito Santo ele é ensinado hoje a ser buscado. Só que quando você vai ver aqui em Atos, capítulo 2, quando Pedro ele vai anunciar para os judeus o batismo com o Espírito Santo, que no capítulo, acho que é o 38, aqui, capítulo 38. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito. Aqui não fala de busca,
Aqui fala de receber algo que já está disponível. Quando você vai para o capítulo de número 8, Filipe prega em Samaria. A cidade de Samaria se converte. Calma aí, deixa eu achar aqui. Logo depois que toda a cidade se converte, Filipe já batiza todo mundo ali nas águas, já no mesmo dia. E Filipe vai embora, o Senhor leva ele lá para evangelizar o eunuco. Os apóstolos em Jerusalém recebem a notícia de que Samaria recebeu a palavra. E o texto diz assim, verso 14: Então os apóstolos de Jerusalém, ouvindo que o povo de Samaria havia recebido a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, assim que desceram, ensinaram-lhes como buscar o batismo com o Espírito Santo. Foi isso que eles fizeram? Ensinaram como subir monte, como jejuar. Olha, eu vim aqui para ensinar você que agora você vai buscar o batismo. Não. Oraram para que recebessem. Então, o batismo com o Espírito Santo nunca é buscado, ele é recebido. Claro, a Bíblia diz que o que busca encontra. Então, tem muitas pessoas que acabam recebendo ao buscar, mas o que é bíblico, alguém te ensinou, quando você foi evangelizado, alguém te ensinou a buscar a sua salvação? Não. Te ensinaram a receber a salvação. Então, por que muitas pessoas buscam o batismo com o Espírito Santo? Por que tantas pessoas não recebem? Porque não são ensinadas a receber, são ensinadas a buscar. E o que eu faço no meu canal, e por isso que a gente tem milhares de testemunhos de pessoas que são batizadas com o Espírito Santo ao assistir os vídeos, é que eu não ensino ninguém a buscar, eu ensino a pessoa a receber. E elas recebem mesmo. Que bênção. Então, você que está assistindo pode receber agora. Eu queria, você falando isso, eu ia pedir para o pastor, se não se importar, orar para aquela pessoa que não recebeu ainda ou está travado. Tem uma pessoa que entrou em contato comigo, pastor, teve um dia que eu orei, já umas 3 pessoas falaram a mesma coisa, que orou um dia, tá, mas não consegue orar mais, alguma coisa aconteceu. Tem pessoas até que na hora ali não falam em línguas, mas depois sonha que está falando em línguas. Ai, que bênção. Por quê? Mas é porque a pessoa ela não entende que o Espírito Santo ele trabalha em conjunto com o seu espírito. Por isso que diz, o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Quem é que ora em línguas? Quem é que ora quando eu falo em línguas? Meu espírito. Mas a oração é de quem? Do Espírito Santo. Então o Espírito Santo coloca no meu espírito. Sim, mas aí quem ora em língua? A pessoa. A pessoa. E eu vou falar o que está no meu espírito. Então, eu acho que o que você falou no começo do programa, que você esperava que o Espírito Santo viesse e falasse na minha boca. Tomasse a boca. E isso. Esse é um erro. Mas não, o Espírito Santo põe as línguas no seu espírito, está lá no espírito. Você tem que abrir a boca. Quando você abre a boca e fala, vem do seu espírito. A fonte daquilo que está saindo é o seu espírito. Às vezes pode acontecer de você estar orando pela pessoa e vir do espírito e subir para a mente, e as palavras ficarem ali na mente. E a pessoa não ter coragem de falar, mas deve ser coisa da minha cabeça. E às vezes acontece de não ir para a mente, da pessoa dar um passo de fé e sair direto, sem passar pela mente. A pessoa abrir. Por exemplo, hoje, quando eu falo em línguas, não passa pela minha mente. Eu não fico pensando, peraí, o que eu vou falar? Não, eu abro a boca e começo a falar. Eu não penso, não tem como pensar. Às vezes eu estou na live e eu converso. Esses dias o rapaz foi querer debater comigo, eu debati com ele no chat da live enquanto orava em línguas. Eu falei, tá vendo? Como seria possível eu pensar nessas línguas e ao mesmo tempo conseguir pensar no que eu estou digitando? É sinal de que a minha mente está formulando as palavras que eu estou digitando, mas as palavras que eu estou orando e falando com a minha boca não estão vindo da minha mente, estão vindo do meu espírito. Quando a pessoa entender isso, e você for orar por ela, ela precisa crer em quê? As línguas estão sendo depositadas no meu espírito agora. Porque Jesus disse, tudo que pedirdes orando, creia que já recebeu. Então, quando você recebe uma oração de alguém, ou você mesmo faz a oração para receber, você precisa crer nisso, que naquele exato momento o Espírito Santo já está colocando aquelas palavras no seu espírito. E quando você abrir a boca, você não tem que ficar pensando, será que é da carne? Não, já está no meu espírito.
vou abrir a boca e vou liberar o que já está dentro de mim. Essa tem que ser a postura de alguém, uma postura de fé para receber essa capacidade de orar em outras línguas. No momento da oração, ou você mesmo orando, ou alguém orando por você, confiar em Deus, porque Ele prometeu que o que você pedir você vai ter. É uma promessa. Jesus disse, olha, qual de vós, se o filho pedir pão, vai dar uma pedra? Se pedir peixe, vai dar uma serpente. Se pedir um ovo, vai dar um escorpião. Se vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai dará o Espírito Santo a quem lhe pedir. Então, Deus está pronto para dar. Talvez até mais do que você queira receber, Ele quer te dar. A questão é, você consegue crer que Ele está te dando? Se você consegue crer, você pode simplesmente falar assim, obrigado, Senhor. Parar de pedir hoje, pedir amanhã, pedir depois da manhã, não. Pede hoje, terminou de pedir, obrigado, Senhor. Já é meu. E logo em seguida abre a boca e libera. E começa a falar em línguas. Tem muito testemunho de pessoas batizadas? Bastante. Porque assim, tem gente que vem para o grupo, se torna um discípulo, um filho na fé, mas a grande maioria não. A grande maioria recebe, segue a sua vida. Mas se você pegar aquele meu vídeo, que é viralizado, né, com 1 milhão e poucas visualizações, e for ver os comentários, tem mais de 10 mil. Da última vez, nem lembro quando foi a última vez que eu vi, mas na última vez tinha muito mais de 10 mil pessoas. Na grande maioria, testemunhando que ao assistir o vídeo, seja no início, no meio do vídeo, no final do vídeo, no momento da oração, foi batizado com o Espírito Santo e começou a falar em línguas. Outras não conseguiram na live, mas vieram para o grupo, receberam um pouco mais de conhecimento e também conseguiram depois. Que bênção. Então eu vou pedir para o pastor fazer uma oração, porque eu vou fazer um corte só dessa oração para se colocar no canal, que eu coloco o programa inteiro, né? E aí depois eu vou fazendo os cortes de uns pedaços, mas eu vou fazer esse corte e vou copiar esse vídeo viralizado. Ore em línguas agora. Quiser orar para o pessoal que vai assistir. Amém. 11 mil, né? 11 mil. Olha que benção. 11 mil comentários. O vídeo do canal dele é... Desses muitos... Qual é o nome do vídeo lá? Como receber o batismo com o Espírito Santo e começar a falar em outras línguas. Amém. É o primeiro que vai aparecer. E assim, as experiências mais diversas. Teve gente que falou assim, eu estava assistindo na sala, fui batizado com o Espírito Santo e meu filho pequeno no quarto começou a falar em línguas. As coisas mais assim inusitadas que você possa imaginar. Sobrenatural. A pessoa que estava num culto, viu um monte de gente ser batizado com o Espírito Santo, ele não foi, voltou para casa falando, poxa Senhor, só eu que não fui, como eu queria, quando chegar em casa, falar que abriu o celular e o vídeo apareceu para ele, assistiu e foi ali depois. Que bênção. Muitos testemunhos maravilhosos mesmo. E eu quero orar por você que está me assistindo agora, dizer que é uma promessa de Deus para você. E todas as promessas de Deus, lá em 2 Coríntios capítulo 1, verso 20, diz que já tem o sim e por ele o amém. Deus não está pensando se vai te dar ou não. Isso já está disponível para você há 2000 anos. Você que nasceu agora, mas já está disponível antes de você nascer. Tudo que Deus precisa é da sua fé. Fé para quê, Danilo? Para crer que já recebeu e dar um pequeno passo, como aquele pequeno passo do apóstolo Pedro, de colocar o pé na água e pisar na água e descer do barco. Depois que ele desceu do barco, ele viu que a água sustentava ele, mas se ele ficasse parado no barco esperando alguma coisa, ele não teria andado sobre as águas. Então que hoje você não venha esperar nada, que no momento que eu estiver orando agora, você abra sua boca e comece a falar. Falar o quê? Eu não sei. O que o Espírito Santo te der na hora. Se vier algo na sua mente, fale. Se não vier nada na sua mente, experimente abrir a boca e pronunciar, nem que seja uma sílaba. Eu garanto que a segunda sílaba vai vir logo em seguida. Mas não fique de boca fechada, tá bom? Feche seus olhos agora. Estenda as suas mãos em posição de receber. Se você está com seu celular na mão, você pode segurar o celular, estender uma das mãos, ou colocar o celular aí em cima de alguma coisa e estender as mãos. Mas que você imagine o Senhor na sua frente agora, com um presente na mão, como um pai bondoso,
que está ansioso para entregar o presente que ele comprou para você. Esse presente é a oração em línguas. E enquanto eu estiver orando, eu quero que você comece a abrir a sua boca para falar em outras línguas. Pai, eu oro agora em nome de Jesus, por cada pessoa assistindo esse vídeo agora, essa pessoa sedenta, em nome de Jesus, Pai, derrama o teu Espírito sobre essa pessoa agora, que ela seja cheia do Espírito Santo. Deposite agora essas palavras sobrenaturais no espírito de cada um dos teus filhos. E no nome de Jesus, eu digo a você, receba agora, em nome de Jesus. E você pode começar a falar em outras línguas agora. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Mais. Você que pronunciou uma palavra, não duvide, fale de novo. Continue. Isso. Fale mais alto. Repita. Fale várias vezes. Ignore os pensamentos de dúvida e continue falando. Mais. Fale. Não se cale. Você que não falou ainda, vamos. É um pequeno passo de fé. É um pequeno passo de fé que está ao seu alcance. Abra a sua boca e eu encherei, diz o Senhor. Receba em nome de Jesus. Aleluia. Receba em nome de Jesus. Pegue pela fé. Glória Amém. A Deus. Pastor, estava pensando algo que o pastor David falava também. E eu vi em algumas pessoas que oram em línguas. E baseado até na parábola do filho mais velho e o mais novo, você falou que o filho mais novo sabia receber. E eu acho que a oração em língua ajuda a ter essa revelação do Pai. Porque na igreja é mais a conhecer Deus, esse Deus poderoso, que vai nos castigar, que vai pesar a mão, que vai nos punir. E eu já vi que nas suas lives, você falando dessa... E o David via nisso nele também, de falar desse Deus como Pai, de amor, diferente desse medo. Você acha que a oração em línguas ajuda a ter essa revelação? Acho que é uma revelação, né? Conhecer Deus como Pai, ou é um ensino? É porque só tem uma forma de conhecer Deus como Pai. É conhecer Jesus como Filho. É por isso que para você conhecer Deus como Pai, ele não veio como Pai. Ele veio como Filho. É o Filho que revela o Pai. A Bíblia diz que nós vemos a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível, a exata expressão da sua pessoa, o resplendor da sua glória. Ele diz, quem vê a mim vê o Pai. Então a revelação de Jesus Cristo é o que te dá a revelação de Deus como Pai. E o que isso tem a ver com oração em línguas? Paulo disse, o que fala em línguas não fala aos homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. E lá em Colossenses, capítulo 1 ou 2, não me engano, não me lembro o versículo agora, Paulo diz que ele foi chamado para proclamar entre os gentios o mistério de Deus, que é Cristo. Então o mistério de Deus é Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência de Deus. Aos Gálatas, ele diz, Cristo em vós, a esperança da glória. O mistério que é Cristo em vós, a esperança da glória. Então, quando eu estou falando em línguas, eu estou falando mistério. Paulo disse que o mistério é Cristo. Então, quando eu oro em línguas, eu vou receber revelação de tudo que Cristo é. Quem Ele é, quem eu sou nele, o que Ele é em mim, por mim. E ao conhecer Cristo, é que eu conheço plenamente o Pai. Não há conhecimento do Pai fora do Filho. É o Filho que revela o Pai. A Bíblia diz, ninguém jamais viu a Deus, o Filho unigênito foi quem o revelou. Então o Espírito Santo te revela Cristo. E ao conhecer Cristo, você conhece o Pai. É tremenda essa revelação, hein?
Então, a oração em língua entrou nesse mistério, né? E tudo que eu tô falando aqui, gente, não é porque eu sou muito inteligente, não. Foi a oração? É, oração em língua. Senão eu não tenho essa capacidade toda, não, de ler a Bíblia e chegar a essas conclusões. Você gosta da igreja do manto ou da igreja sem manto? Olha, eu costumo falar o seguinte, eu prefiro estar dentro de uma creche e ter que controlar as crianças do que estar dentro de um cemitério. É que entendeu? tem uns que é meio, não quer Tem contra. gente que quer a ordem de um cemitério. Só que no cemitério tá todo mundo morto. Vai ter ordem mesmo. Não precisa nem botar ordem. Ninguém vai falar nada. Eu prefiro a bagunça de uma creche, ter que segurar um aqui, outro ali. Eu gosto do fogo, irmão. Eu prefiro ter que corrigir excessos do que ter que conviver com a escassez. E com a frieza. E eu percebo que muitos irmãos tradicionais eles estão tão preocupados com os excessos dos pentecostais, mas parece que a falta deles não incomoda. Eles não se incomodam com a escassez, eles não se incomodam com o que eles não têm. Eles estão incomodados porque quem tem está usando errado, mas eles não estão incomodados em não ter. Eu sempre digo para eles, então faz um favor para nós, vocês que são tão equilibrados, tão moderados, comecem a ter o mover de Deus no meio de vocês, comecem a fluir nos dons e nos ensinem como é fluir nos dons de uma forma moderada, porque Paulo ensinou aos coríntios, porque ele fluía nos dons. Agora, quem nem tem experiência com os dons, vai nos ensinar o quê? Começa a se preocupar um pouco mais com a ausência, né? Porque a Bíblia diz, buscai com zelo. Esses dias eu dei uma resposta para um teólogo na internet que falou assim, onde é que está na Bíblia para buscar o batismo com o Espírito Santo? Eu já disse que eu não ensino a buscar, eu ensino a receber, mas eu fui na dele, eu falei assim, realmente não está escrito em nenhum lugar para buscar o batismo com o Espírito Santo, mas está escrito buscar com zelo os dons espirituais. Por que você e a sua denominação não fazem isso? Então eles não obedecem a palavra, não buscam os dons, e aí eles pegam a experiência. Porque qual é a experiência que a gente tem na igreja? É que a gente teve o avivamento no primeiro século da igreja, a igreja esfriou, os dons aparentemente foram diminuindo até quase que desaparecer. E aí foram restaurados aos poucos. E de uma forma mais evidente no avivamento da Rua Azusa. Mas até então, os irmãos tradicionais, quando eles olhavam para a história da igreja e eles percebiam que os dons ficaram lá atrás, qual foi a mentalidade deles? Vamos resgatar? Não. Vamos construir uma doutrina para justificar. Porque não existem os dons. Mas quantas doutrinas também não ficaram perdidas lá atrás? A justificação pela fé, por exemplo, Martim Lutero não resgatou? Por que ele não inventou uma doutrina? Não, a doutrina da justificação pela fé era só para aquela época também. Não! Foi perdido. Perdido por quê? Pela igreja, a igreja que apostatou. Então, a Bíblia diz qual é a validade dos dons espirituais. Os dons têm prazo de validade, sim. 1 Coríntios capítulo 1, Paulo diz, não vos falta nenhum dom, enquanto aguardam a manifestação de Jesus Cristo. Ou seja, os dons vão durar até Jesus voltar. Os dons, eles são para nós hoje, eles vêm para suprir a presença física de Jesus. Então eu não tenho Jesus aqui fisicamente, mas eu tenho o Espírito Santo. Mas como que o Espírito Santo se torna real? E Jesus se torna real no meio da igreja? A Bíblia diz que a manifestação do Espírito é concedida. Então o Espírito ele se manifesta. Então quando você está num culto onde você tem manifestação do Espírito, a Bíblia diz que o ímpio, quando entra e recebe uma profecia, ele se ajoelha e chora e reconhece, Deus está mesmo no meio de vós. Então Jesus não está presente fisicamente. Ele vai voltar um dia, mas enquanto ele não volta, a manifestação do Espírito é o que torna ele real para nós. É uma forma de consolar a igreja, edificar a igreja, até quando ele voltar não vai precisar mais, não vai precisar ninguém me entregar nada, porque eu vou estar diante dele, eu não vou precisar, ninguém vai ter que me edificar através de uma profecia, ninguém vai ter que edificar a igreja, porque a edificação da igreja já vai ter sido concluída. Então, por isso que Paulo diz no capítulo 13, havendo língua cessarão, havendo profecia cessarão, havendo ciência, engraçado que eles não dizem que a ciência cessou, né? A ciência continua, só as línguas e as profecias. Mas quando é? Quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Então,
A Bíblia nunca deixou prescrito que os dons tinham que durar 100 anos. É até Jesus voltar. Ah, mas por que acabou então? Acabou porque a responsabilidade não é do Espírito Santo. A responsabilidade é da igreja. Foi para a igreja que Paulo disse: buscai com zelo os dons espirituais. Foi para Timóteo que Paulo disse: reaviva o dom que há em ti. Então, se os dons foram morrendo, era responsabilidade da igreja reavivar. A igreja não fez isso, perdeu, Deus restaurou. E o que nós temos que fazer agora? Manter e fomentar ainda mais. Então, eles preferiram os dons, né? Eles preferiram criar uma doutrina para justificar a ausência dos dons do que ouvir o que está escrito. Do que era para Martim Lutero, Calvino, esses homens reformadores, era para eles olharem para os dons e falar: vamos restaurar isso, vamos buscar, vamos jejuar, vamos orar, pedir para Deus trazer isso de volta para o nosso tempo. Mas não, eles preferiram criar uma doutrina que deixasse eles confortáveis na frieza. E é interessante que os dons também lá diz que é para edificação, por isso que tem muita igreja. O Randy Crack, ele gosta de falar que 10% de toda igreja tem uns dons de curar, né? Imagine só, 10, 15, 20% da igreja tem um dom de cura e tem muita gente doente. E Deus ia usar a própria igreja para curar fisicamente, emocionalmente. Mas muita gente continua doente porque os dons de cura, dom de fé, os outros dons não estão se manifestando. Em algumas igrejas, né? Não é todas, né? Algumas igrejas não deixam os dons se manifestar. E eu creio que a oração em língua é uma chave fundamental para ativar, despertar os dons, que alguns já têm e não sabem, né? Começa a orar e Deus fala... Ó, na verdade, o Dave Robson, ele diz que ela é a linha divisória entre os que entram no poder e os que não entram. Aí ele manda a gente olhar para as igrejas. As igrejas que desprezam o dom de línguas também não têm os outros dons. A igreja que abraça o dom de línguas, por mais que não tenha entendimento, mas está lá os irmãos profetizando, o demônio manifesta e sai, tem cura. Por quê? Uma vez eu estava dando uma aula sobre dons e o Espírito Santo me falou algo na hora. Ele disse assim: se as primícias forem santas, todo o restante vai ser. Qual é o primeiro dom que a pessoa recebe? Da oração em línguas? Falar em línguas. Então, o falar em línguas é as primícias dos dons espirituais. Se a primeira parte do sobrenatural que Deus está te dando você rejeita, se você não é fiel no pouco, você não vai ter o muito. Então, se você não for humilde o suficiente para receber um dom tão simples como esse, você não é digno de operar nos demais. Quem despreza um dom do Espírito está desprezando o próprio Espírito. Por isso que aí às vezes aparece alguém na live e fala assim para mim: ah, mas Paulo disse que é melhor profetizar do que falar em línguas. Realmente, na igreja é. O que profetiza é maior do que o que fala em línguas. Mas você já viu alguém que profetiza que também não fala em línguas? Não, tem. E ele? Aí eu pergunto para essa pessoa sempre: e você? Está profetizando? Você veio falar isso para mim, mas você profetiza? Então você percebe que quem fala em línguas é quem também profetiza, é quem também vai ter os outros dons para edificar os demais irmãos. Então orar em línguas não é um egoísmo de quem só está preocupado em se edificar. Não, eu me edifico para edificar os meus irmãos. É a mesma tolice de alguém dizer assim: ah, ajudar o próximo é mais importante do que ganhar dinheiro. Oxe, mas se tu não ganhar dinheiro, tu vai ajudar quem, rapaz? Não tem como, né? Cuidar da família é mais importante do que trabalhar, mas se tu não trabalhar, tu vai cuidar da tua família como? Então eu preciso me edificar primeiro, para depois ter o que edificar os irmãos. Com certeza. Você falando isso, eu lembrei do livro Línguas, do Kenneth Hagin, né? Que é do Rema Publicações. Ele fala que os maiores milagres, maiores provisão, maiores libertação, está lá no livro Línguas, foi quando ele tirava um tempo para orar mais em língua. Ele era um homem de oração, mas ele disse que tinha período que ele fazia oração extras, que ele gostava de falar, que ele orava mais intensamente. E ele disse que nesse período que ele orava mais intensamente em línguas, coisas maiores aconteciam no ministério dele. Então eu creio nisso, por isso que o inimigo luta tanto, porque coisas maiores vão acontecer se o povo começar a orar em línguas. Qual foi o maior desafio de que você, orando em línguas nesse tempo, encontrou 14 anos orando em línguas? 12? O maior desafio é o tempo. Porque
Embora algumas pessoas vão ter resultados muito rápidos, outras não tão rápidos. O seu foi rápido. Né? O meu eu tive, em termos dos dons, foi rápido. Mas em termos de ver promessas que Deus me fez se cumprirem na minha vida, demorou. Demorou bastante? Demorou. Quanto tempo? Uns 10 anos? 16 anos. 16 anos. Por exemplo, há 11 anos atrás, eu tive uma visão do Senhor Jesus. Na visão, ele entrava no meu quarto, sentava do lado da minha cama. Na época eu estava trabalhando demais e quase não orava. Porque eu tinha acabado de casar, minha esposa veio de uma família de um nível social mais elevado, então eu estava trabalhando muito, porque eu queria dar no mínimo, né, o que ela tinha. E não conseguia. Só estava comprometendo a minha vida espiritual. Eu estava igual aquele pessoal lá, acho que é o Salmo 127, que diz: inútil vos será acordar, levantar cedo e comer o pão de dores enquanto os seus amados. Eu estava acordando de madrugada e comendo pão de dores e era inútil. Aí naquela visão o Senhor sentou na minha cama, olhou para minha esposa, sorriu e falou para mim assim: o dia que você fizer a minha vontade, eu vou te dar condições de dar para ela tudo que você está tentando na força do seu braço e não está conseguindo. Nessa mesma noite eu tive um sonho. Nesse sonho eu estava dentro de um carro e eu pregava dentro do carro sozinho, olhando para frente, pregando. Só que próximo onde eu estava estacionado tinha uma igreja e eu percebi que tudo que eu pregava dentro do carro, aquela igreja ouvia lá dentro e glorificava a Deus. Ou seja, eu não estava lá dentro, eu estava aqui fora, pregando de dentro do meu carro, mas as pessoas estavam me ouvindo a pregação. Aí chega uma hora no sonho que eu saio do carro, entro na igreja, o pastor desce, olha para mim e começa a profetizar. Aí fala assim: acaso se você colocar o meu reino em primeiro lugar, eu não vou suprir todas as suas necessidades? Essa parte do sonho eu entendi. Eu só não entendi porque que eu estava pregando lá dentro do carro e a igreja me ouvindo de longe. Só ano passado que eu fui entender. Porque na época que eu tive esse sonho não tinha esse negócio de live como é hoje. Então foi aí que eu entendi que Deus já estava mostrando que tanto o rompimento ministerial que eu esperava, como também a provisão financeira que ele havia me prometido, viria nesse momento e viria através de uma mensagem que teria esse alcance, lugares onde eu não precisaria estar para que as pessoas me ouvissem. Há 15 anos eu estava num vale de oração que tem lá no Rio de Janeiro, na Ilha do Governador. Um irmão saiu do meio do mato, na escuridão da noite. Meu rapaz, Deus manda te dizer uma coisa: aonde ele não levar você, ele vai levar a sua voz. Só que até isso tudo acontecer, Foi anos. Foram muitos anos. E... É difícil. Oi? É difícil orar e não ter resultado. É difícil orar e não... E muitas lutas, assim. Porque o diabo, de certa forma, ele observa alguns frutos na sua vida e ele sabe que tem algo de especial ali em você, algo que Deus... Ele ouve as profecias que você ouve também. Ele sabe, né? Quando Deus tem algo especial com alguém. Então, eu passei muitas guerras mesmo ao longo desses anos. E é normal. Abraão teve um momento que ele ficou deprimido. Ficou lá debaixo da tenda, lá: oh, Senhor, o Senhor me prometeu isso e aquilo, e agora eu estou aqui, o meu servo Damasceno Eliezer é que vai herdar os meus bens, eu não tenho filho nenhum. Aí Deus fala: Abraão, vem cá, sai debaixo da tenda aí. Você só está vendo a sua tenda. Debaixo da tenda ele estava vendo a tenda dele, que ele armou. Mas tem uma tenda que foi Deus que estendeu. Que é quando você olha para o céu, você vê as estrelas. Aí você vê a tenda que Deus, que é o universo. Aí Deus fala: sai debaixo da tua tenda e vem olhar para a minha tenda, olha o que eu sou capaz de fazer. Conta as estrelas do céu, se é que você consegue, assim será a tua descendência. Então, eu tive esse momento de Abraão dentro da tenda e eu tive esse momento onde Deus me reanimou também e me mandou contar as estrelas dos céus para eu conseguir enxergar de novo. Ele reavivou em mim as promessas que ele tinha me feito lá atrás e me incendiou de novo e eu voltei a buscar de novo. E levou mais aí uns... Eu falei, né, das pregações do pastor Edson Conceição. Foi nessa época que eu comecei a ouvir as mensagens dele sobre oração em língua, sobre jejum. Tudo coisa que eu já sabia, mas uma unção diferente na vida dele e que me avivou naquele momento. E aí demorou ali mais uns 2 anos. Mais uns 2 anos para eu
começar o meu canal, e aí com 1 ano mais ou menos de canal, aconteceu aquela viralização lá em janeiro do ano passado, onde começou a entrar 1.000 inscritos por dia no meu canal. E hoje, tá no comecinho ainda, Deus ainda não fez tudo que ele prometeu que ia fazer, mas Isaac já nasceu. Já nasceu. Agora falta Jacó, falta as 12 tribos, falta ver a expansão disso que Deus já começou a fazer. Isso. Só vou dar um aviso aqui, e depois o pastor, se quiser dar uma palavra final. O pastor Edson Conceição, quando eu fui fazer o programa, Podercast, que Deus me deu inspiração para começar isso, eu falei, eu tenho muitas mensagens no meu canal sobre oração em línguas. Aí quando eu vi a inspiração para fazer o podcast, eu pensei, então eu tenho que chamar o pastor Edson Conceição para falar sobre oração em línguas. Então o programa número 1 desse programa aqui, é o número 22 esse, programa número 1 foi com o pastor Edson Conceição. Vai lá na playlist podcast completo e assiste o programa número 1. Vale a pena. Foi algo que liberou muita coisa tremenda. E quero falar assim também, às vezes a pessoa estava falando ali, antes de entrar, nós estávamos numa conversa boa, aprendendo já estava aprendendo aqui com o pastor, aproveitar que é lá do Rio, logo vai estar aqui em Santo André. Você pode ofertar, abençoar se quiser o canal, e como nós fazemos isso, né? Deixamos aqui o celular, o meu Pix está aqui na descrição, é uma maneira de você falar, não, vou investir nesse programa, se você quiser, se você sentir, e também, de outra forma, nós temos um produto com 10 e-books de cura e de libertação, com preço bem baratinho. É só uma forma de você ajudar. Também vai estar aqui na descrição se você quiser comprar e-book. Para quem não entende mais de idade, não sabe o que é e-book. E-book é um livro digital para ler no celular, no tablet ou no computador. Também é uma forma de abençoar aí o programa para continuar cada vez mais forte. Pastor Danilo, quiser falar uma palavra dos projetos que senti aí de falar agora aí. Então mas eu quero isso. agradecer por essa disposição. Eu que agradeço, o prazer é todo meu. É um prazer. Estamos lá no canal, né? Danilo Campos, se quiser conhecer o nosso canal, só botar o meu nome, Danilo Campos, vai aparecer logo de cara lá. O Instagram, fala o Instagram também. Meu Instagram é Danilo Campos _M. O TikTok é porque eu tenho meu filho na fé, que é o Matheus, é ele que cuida. Sim. Eu quase não entro. E o TikTok também. Nas outras redes. Eu vejo os vídeos lá no TikTok também. Oi? E o TikTok? Qual é o TikTok, Matheus? Danilo Campos _M também. A mesma coisa, Danilo Campos _M. Tanto o TikTok quanto o Instagram. Meu número pessoal, meu WhatsApp, 219-9563-2406. Né? Também, às vezes, alguém quer convidar para trazer um ensino, pregar uma mensagem. E é isso. Muito obrigado, prazer. Todo mês eu vou estar aqui em São Paulo. Não tem uma data assim certa. Primeiro sábado, segundo sábado. A gente vai fazer o primeiro sábado hoje. Provavelmente você vai estar assistindo agora, já aconteceu, porque esse podcast é gravado. Mas no mês que vem vai ter um outro sábado, uma nova reunião. Aí é importante você entrar em contato conosco para poder ficar sabendo tudinho. O dia, a data, a hora, o endereço. Não sei se está fazendo banner, mas se tiver banner aí, quando tiver no outro mês, se eu tiver algum banner, eu aviso também no meu Instagram, no meu canal. Vamos estar divulgando isso. Então, quero pedir, compartilhe aí para aqueles que querem receber o batismo do Espírito Santo, compartilhe para aqueles que querem aprender sobre a oração em línguas, compartilhe, porque essa mensagem aqui que foi falado foi muitas chaves, muito ensinamento tremendo, profundo aí, em nome de Jesus. Então, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Fique com Deus. Amém. Glória. O ministério da libertação é fundamental. Muitas pessoas estão presas em feitiçaria, presas em maldições familiares, presas no pecado, no vício. E Deus está levantando uma geração forte para libertar os que estão cativos, porque a Bíblia fala: para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Então Deus está levantando a sua igreja para libertar os que estão presos, e Deus quer levantar a sua vida, Deus quer levantar o seu ministério. O tempo está acabando, estamos nas últimas horas, nos últimos minutos. Deus quer levantar um ministério de libertação forte. Por isso, aproveita agora, aproveita esse super promoção, super oferta, 10 e-books sobre
cura e libertação. Aproveita enquanto há tempo. Aproveita essa oferta. Link na descrição. Vai durar pouco tempo.